Vamos lá. Vamos lá, galera. Só a tela aqui abrir. Esperar um pouquinho. Modo apresentação. E aí, vamos lá. Beleza. Agora vamos continuar a aula de saúde pública, né? Aula 4. E vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre serviços primários, secundários e terciários. A gente já ouviu falar um pouquinho sobre isso. Agora eu vou destrinchar um pouquinho mais. Essa é uma aula mais curta, tá? Mas não deixe de pegar o seu caderno para você fazer as suas anotações. Serão muito importantes para vocês tirarem uma boa, não somente uma boa nota, né? Mas ter um bom conhecimento na parte de saúde pública nos serviços de atenção à saúde. Aqui, ó, coloquei o APS, Atenção Primária à Saúde. E você já sabe o que é atenção primária. O que é atenção primária? Atenção primária, mais uma vez, ela classifica como nível unidade básica de saúde, que é o postinho de saúde, onde se configura a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse nível de atenção são marcados exames e consultas, além de realização de procedimentos básicos, como troca de curativo. Além de troca de curativo na unidade básica de saúde, o que a gente consegue também? Vacinas, teste de glicemia capilar, puericultura. O que é puericultura? Puericultura é quando a mulher tem a criança, né? Nasceu a criança, depois de um tempo, um mês basicamente, ou às vezes antes, depende do posto de saúde, essa mulher vai até o posto para a enfermeira ou o médico fazer uma anamnese, que é um exame físico na criança, para saber qual é o quadro clínico da criança, se tem algum problema, se tem que coletar algum exame ou não. Se não coletou o teste do pezinho na maternidade, colhe também na unidade básica de saúde, é onde a gente acompanha os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos, aferição de pressão, retirada de pontos, o que mais que a gente faz? Tem várias coisas. Tem consultas, né? Consulta de clínico, ortopedia, cirurgia geral, endocrinologista, psicóloga às vezes, nutricionista também às vezes, do posto de saúde, o auxiliar técnico de enfermagem faz também a triagem, uma pré-consulta na realidade, aferição de peso, adulto, criança, altura, pressão, o que for necessário, as medidas antropométricas para o médico fazer um bom atendimento. Também tem coleta de exames laboratoriais e entre outras atividades dentro da atenção primária. Na atenção primária ainda, existe a educação em saúde. O que seria a educação em saúde dentro da unidade básica de saúde? O auxiliar, o técnico ou o enfermeiro, a gente dá palestras sobre temas relevantes, como, por exemplo, IST, né, que é infecção sexualmente transmissível, planejamento familiar, dá palestras sobre métodos contraceptivos, orientações para pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Então, se você está fazendo um curso de auxiliar técnico de enfermagem, gostar dessa parte de fala, de palestra, dialogar, fazer grupos, é uma unidade muito legal. Para quem não tem essa afinidade, também é muito bom, porque a gente fica mais desinibido. Acho que as minhas primeiras palestras foi dentro da área de saúde pública, a qual eu fazia palestras de planejamentos familiares. Tinha uma vergonha danada, mas era uma coisa boa, uma coisa gostosa que eu percebi que eu não sabia que eu sabia fazer, né? Tem coisas que a gente não sabe que sabe fazer. E eu não sabia e eu fui me descobrindo nessa época. A gente olha também a parte de água, saneamento básico, a hora que a gente vai fazer as visitas domiciliar, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Promoção da saúde materna e infantil, na hora que essa mãe traz essa criança para fazer o exame, a enfermagem, tá? Orienta também, vê a mama, vê o mamilo, para saber como que tá rachado, se não está, se a criança está com uma boa pega, uma boa sucção. Se a mãe está com dificuldade, a gente orienta, analisa tudo. Analisa também os pontos, se for cesárea, analisa a sutura, a episioterapia
que é o corte, a sutura da vagina. A gente vai olhar se a mulher está realizando uma boa higienização e fazer mais orientações, porque nessa parte é muito importante, porque tem muitas mães, né? Mãe de meninas grávidas que tem o neném, e fala para passar a casca não sei do que, a casca do jequitibá, a casca do pé de manga, a casca de tudo na região íntima. E não pode, porque aumenta o risco de processo infeccioso. E aí entra toda a parte da orientação da equipe de enfermagem para evitar todos esses agravos e complicações. A parte da imunização, que nós vamos aprender as vacinas, o calendário vacinal nas próximas aulas, prevenção e controle das endemias, junto com a vigilância epidemiológica. A hora que a gente vai nas residências, a gente olha, vê se não tem água parada, faz uma análise geral. Promoção da saúde mental, tem os CAPs que fazem tudo isso na atenção primária, tá? Não é somente na unidade básica de saúde que vai atuar nessa intervenção de acolhimento, orientação, atendimento com psicólogo, atendimento com psiquiatra. Então, tudo isso vai ter no CAP, que é um centro de apoio psicossocial, tá? Da parte psicológica. Promoção da nutrição adequada, foi o que eu falei para vocês, tem alguns postos de saúde que tem nutricionista. Quando não tem, o enfermeiro tenta abraçar essa causa, fazer um processo de orientação, algumas dietas já prontas ou algum processo de orientação para que os pacientes tenham a melhor alimentação na medida do possível também, viu, gente? Não adianta a gente chegar lá na saúde pública, querer mudar o mundo, pedir para comprar materiais integral, arroz integral, linhaça, granola, que é bem bom. Não adianta. A gente tem que ver qual é o contexto social daquele paciente, onde ele convive, e quais são as condições reais financeiras que ele consegue fazer uma boa alimentação. Porque se a gente vier com uma dieta pronta da internet, o surreal, a gente sabe que aquele paciente ele vai ter vergonha de falar que ele não pode comprar, ele vai concordar com aquela dieta, mas na realidade ele não vai fazer nada daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e como que vai ser a abordagem deste paciente. Tratamento de doenças comuns, o que mais aparece dentro da saúde pública é hipertensão, é diabetes, pacientes com artrose, reumatismo, osteoporose. Então é mais doenças da classe idosa mesmo. E provisão de materiais, medicamentos essenciais, porque, exemplo, você é o auxiliar de enfermagem que está na sala de curativo, você é o responsável pela sala de curativo. Então você tem uma previsão e provisão de quanto que gasta de material por semana, por mês. A hora que for fazer o pedido, tem muito enfermeiro que faz, mas a gente pede ajuda para o auxiliar também, né? E aí, Joana, quanto de gás você está utilizando por semana? Eu, Genilson, estou utilizando uns 50 pacotes. Então, 50 pacotes por semana seriam 200 pacotes por mês. A gente pede 50 a mais, vai que tem algum paciente diferente que venha fazer curativo, né? E aí, quem vai dando essas sugestões é vocês auxiliares da enfermagem. Então, tem que ser bom, não bom, né? Mas saber de contas também. No que diz respeito à organização da atenção primária, a atenção à saúde declara há uma ata, gente, é uma carta que foi escrita em 1978, que ela já falava todos esses direitos aqui da saúde pública aqui, ó. A Alma Ata, ela propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados na necessidade de atenção à população. Fundados numa perspectiva interdisciplinar, todos os profissionais da área da saúde, envolvendo médicos, enfermeiros, parteiros, auxiliares, agente comunitário de saúde, bem como a participação social da gestão. Vocês percebem que o SUS, eles falam muito dessa parte do envolvimento da população, né? Um atendimento de tudo, para que eles também ajudem nesse processo da organização. Então, a gente fala muito, o SUS fala muito dessa integração da gestão em saúde com a participação também da comunidade. A comunidade é muito importante nisso, mas a gente percebe muito que hoje em dia os pacientes são pacientes, né? Ele não tem muita voz ativa, não tem muita opinião. É raro hoje em dia
encontrar um funcionário que pergunte também a opinião do paciente. A opinião dele faz muito sentido no tratamento do paciente. A gente escuta, a gente vê, e aí se não fizer sentido, a gente não precisa também falar que o paciente não sabe. A gente contorna a situação de uma forma diferente para não constranger o paciente. Eu sempre falo do colaborador da unidade básica de saúde ou qualquer setor da área hospitalar, mas principalmente da unidade básica de saúde, a gente cria um elo, a gente cria uma afinidade com os pacientes, porque é diferente do paciente do hospital. O paciente da unidade básica de saúde, basicamente ele volta lá todos os dias, porque é o postinho, né? É o postinho, é a atenção primária que está lá para cuidar desse paciente. Então, se ele tem um problema de hipertensão, ele vai lá todos os dias verificar a pressão dele. Ele precisa de um acolhimento, um atendimento digno, um atendimento de qualidade, um atendimento com atenção e respeito, né? Se é aquele paciente que vai fazer um curativo, ele vai voltar lá todos os dias para você fazer o curativo dele. Então, ele requer uma atenção, ele requer essa proximidade. E o gostoso de trabalhar na atenção primária é esse vínculo realmente com o paciente, porque ele é grato, ele tem essa gratidão. Não são todos, né? Mas ele é grato. Eu lembro uma vez que eu ganhei um pato, e também outros presentes meio inusitados. Era uma paciente que eu fazia curativo nela, em uma unidade de saúde, e um dia ela chegou lá com um pato. Não imaginei que aquele pato era para mim, né? Eu lembro que eu ia trabalhar de moto, ela me deu o pato, eu falei, não, mas não precisa. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer com esse pato, senhor? E aí a paciente deu o patinho. Eu fiquei pensando, como é que eu vou levar esse pato para casa de moto? Deixei todas as minhas coisas lá aquele dia, forrei a bolsa, né, a mochila, com a sacola, praticamente coloquei o pato dentro da sacola e deixei a cabeça dele para fora. E vim com o patinho dentro da sacola. Não era um patinho, era um pato vivo, grande. E aí cheguei em casa com o pato e minha mãe falou assim, o que é isso, né? É um presente que eu ganhei da paciente. O que a gente vai fazer com o pato? E aí não matamos o pato. A gente deu depois para alguém que tinha uma chácara. Meu pai arrumou um rapaz lá que tinha uma chácara, a gente deu o pato para uma pessoa. Porque na minha casa não dava para criar o pato. E eu não ia ter coragem de matar o patinho, não. Então eu dei e não sei nem o que aconteceu com o pato. Na área da saúde, na área da saúde e atenção primária, existem várias coisas. O paciente leva manga, quantas vezes laranja, jabuticaba, quando é tempo de jabuticaba. Eles criam esse vínculo, esse elo. E muitas vezes a gente não consegue criar esse elo dentro do hospital. Às vezes dá e às vezes não dá tempo de fazer tudo isso. O documento da Carta Alma Ata, tá? Ele descreve ainda as seguintes ações mínimas necessárias para o desenvolvimento da atenção primária à saúde, que é o quê? Educação em saúde, a gente sempre fala basicamente a mesma coisa, ó, voltada para a prevenção, proteção, distribuição de alimentos para quem precisa, e nutrição apropriada, tratamento de água, saneamento básico, saúde materno-infantil, que é a mãe e a criança, planejamento familiar, imunização, prevenção, controle de doenças endêmicas, tratamento de doenças e lesões comuns, fornecimento de medicamentos essenciais. Então, o SUS, gente, é uma mãezona. O SUS é uma mãezona. Mas, quando aplicado de uma forma eficiente, a gente sabe que não é tudo isso que nós estamos estudando aqui hoje, né? Triste. Mas também eu fico pensando às vezes, viu? O SUS ele tem o dever de fornecer nutrição, alimento, água, saneamento básico, mas também a gente sabe que tem muitas pessoas acomodadas, a gente tem que ser realistas, viu? A gente que trabalha na saúde pública, a gente vê umas coisas que não é legal, né? Exemplo, você chegar na casa de uma família, ter aquele monte de criança, todos recebendo Bolsa Família, o pai sem trabalhar, a mãe sem trabalhar, as crianças seguem o mesmo ritmo, vira adolescente segue o mesmo ritmo, porque tem uma renda que entra todos os meses. Às vezes, não é dar o peixe, né? É dar a vara e ensinar a pessoa a pescar, porque as pessoas ficam preguiçosas. O ser humano, às vezes, é meio complicado. E o Sistema Único de Saúde, mais uma vez, que é o SUS, né? É uma conquista do povo brasileiro, mais uma vez, garantido pela Constituição Federal de 88, o artigo 196, que fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e aí vem para afirmar tudo isso
a nossa lei magna, né, a lei orgânica, que é a lei 8080, 19 de 9 de 90, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Publica no mundo, que atende mais de 190 milhões de pessoas, olha isso, sendo que 80% delas depende exclusivamente de qualquer atendimento. Então, 80% da população brasileira hoje depende do atendimento do SUS. Hoje, quer ver? Vamos entrar em um debate aqui, né? Na aula viva também a gente entra nesses detalhes. Hoje a gente percebe que nós estamos em uma pandemia, surtos do Covid-19, e quantos milhões o governo, o Estado não está gastando para construir hospitais de campanha, para comprar EPIs. Agora, vocês imaginam se todos esses milhões eles tivessem sido distribuídos para a saúde, para uma prevenção? Como seria a saúde hoje? Né? Como seria o suporte dos pacientes dentro da unidade hospitalar? Como seria diferente? Materiais, equipamentos, equipe, assistencial, não é? Precisou ter essa pandemia inteira para entender que tem que ter investimento em saúde. Saúde em primeiro lugar, né? Saúde e educação vem em primeiro lugar. O nível secundário, agora vem o nível secundário. O nível secundário nada mais é que as clínicas, as unidades de pronto atendimento, bem como os hospitais e escolas. Nesses são realizados procedimentos e intervenções como tratamento de pacientes agudos ou pacientes crônicos. Então, são as unidades de nível secundário, ela tem um recurso básico de diagnósticos, né? Laboratórios, de análises clínicas, radiografia, viu? Onde faz os raios-x, eletrocardiograma, mas também tem eletrocardiograma no posto de saúde, não são em todos, mas em alguns tem, para fazer acompanhamento com o cardiologista, e também possuem leitos de especialidades básicas, como, por exemplo, clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ortopedia. Então, são médicos, às vezes, generalistas que passam visita, ou muitas vezes são médicos realmente especialistas, o cirurgião geral, o obstetra, entre outras áreas, né? O ortopedista, entre outras. Esse atendimento secundário, a gente pode classificar ele como, por exemplo, uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento, bem como ambulatórios de hospitais que oferecem atendimento especializado. A complexidade é maior do que o nível primário, tá? É maior do que o nível primário, mas ainda não como o nível terciário. O nível terciário é muito mais recurso. E aqui que aparecem os primeiros especialistas, cardiologistas, oftalmologistas, endocrinologistas. Aqui, atendimento, primeiro pronto atendimento, é onde vai chegar para a gente já também algumas urgências e emergências, e esse atendimento secundário, ele consegue dar um suporte legal para os pacientes, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória, traumas, queda. A gente, na unidade de pronto atendimento, a gente consegue fazer esse atendimento com qualidade, desde que a equipe seja treinada, tenha conhecimento técnico e científico, a gente consegue dar um bom suporte para aquele paciente. Como, por exemplo, numa UPA, nós temos ventilação mecânica, né? Então, se o paciente ele vier ter uma parada cardiorrespiratória e precisar fazer uma intubação de vias aéreas superiores, o médico consegue fazer isso, a equipe de enfermagem consegue dar o suporte para aquele paciente com uma maior tranquilidade. Depois de um tempo, a gente vai referenciar esse paciente para um atendimento terciário, que é o que a gente vem pedir suporte. Importante, ó, quando o paciente é examinado em uma unidade básica de saúde, se encontra com necessidade de atendimento emergencial, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, é quem o recebe. As UPAs são estruturas de complexidade intermediária, tá? Que vai receber e vai referenciar este paciente do pronto atendimento. Ou a Santa Casa, por exemplo. Se a UBS tiver lá um paciente mais crítico, eles vão referenciar esse paciente para a UPA ou para a Santa Casa. Então, depende do fluxo da unidade a qual onde vocês moram ou aonde vocês vão trabalhar. Lá na unidade de pronto atendimento, ela funciona, a UBS, como eu falei para vocês, a UBS ela funciona período, carga horária, exemplo, das 7 até as 17 horas. Tem algumas unidades que são estendidas, ainda mais no estado de São Paulo, no Centrão, que elas funcionam até as 19 horas. Mas o habitual, geralmente, as unidades unidade básica de saúde,
é das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Já a unidade de pronto atendimento é 24 horas, então não fecha, tá? Então, 7 dias na semana, de segunda a segunda-feira, é uma estrutura de complexidade intermediária, como eu falei para vocês, ou seja, para casos de gravidade média de urgência, quando não há risco de vida, mas a gente sabe, eu já trabalhei em UPA, adoro trabalhar em UPA, falar assim, casos que não seja risco de vida. Mas chega, gente, chega acidente, chega paciente que cortou braço, cortou perna, cortou cabeça, queda de grandes alturas. Nós temos que estar preparados para tudo. Nós somos profissionais da área da saúde e a gente é generalista. Nós temos diversas especialidades. A gente, no nosso curso de auxiliar, a gente aprende clínica médica, clínica cirúrgica, pronto-socorro, pediatria, centro cirúrgico. A gente é generalista. Então, nós temos que estar preparados para atender diversos tipos de emergências, tá? Essas unidades são diretamente ligadas ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, o SAMU ele vai levar paciente para a gente. Quando tem mais de um serviço de urgência dentro do município, exemplo, trabalhava em São Paulo, a gente fazia a gestão do hospital. E era um hospital de grande porte, viu? Só que eu não era um hospital referência em trauma. Eu tinha um hospital na região também, ele era referência em trauma, mas mesmo assim, chegava muito traumas, eu era emergências clínicas, pacientes em parada cardiorrespiratória, chegava a todo momento, acidentes leves, não eram acidentes graves, paciente com problemas clínicos, emergências clínicas, era para ser encaminhado para a nossa unidade. Partos não era para ser encaminhado para lá, porque na rede também tinha um hospital de referência, mas mesmo assim chegavam pacientes em trabalho de parto, chegavam pacientes em trauma grave, às vezes trago pelo SAMU, ou às vezes trago pelos familiares. Então, a gente tem que estar preparado um pouquinho de cada coisa, tá? A unidade de pronto atendimento, ela tem raio-x, tem eletrocardiograma, tem pediatria, tem laboratório de exames, tem leito de observações, tem leito de pediatria também, e ainda colabora para diminuir as filas dos pronto-socorros. Então, a UPA ela seria uma retaguarda do pronto-socorro, né? E dos hospitais. Quando o paciente chega à unidade, os médicos prestam socorros, controlam o problema, detalham o diagnóstico, e aí a gente vai decidir. Aquele paciente ele vai ficar na UPA, e de lá ele vai ter alta, ou ele vai ser necessário uma referência para um hospital de maior porte, maior complexidade. E aí o médico vai sentar em um consenso, sentar não, ele vai decidir sozinho, né? Mas a equipe de enfermagem está lá para ajudar e contribuir também. Nós temos que fazer o nosso papel, para isso que a gente estuda, e bastante, né? E a gente tem que fazer as nossas intervenções também assistenciais e dar opinião sempre que for necessário, porque alguns médicos são fora da casinha também. Aqui é uma UPA, essa fila, ó, é lógico que eu vou falar da fila também. Se as UPAs, as UBS funcionassem, né? Aqui não teria essa fila inteira dentro de um hospital, porque muitas coisas podem ser resolvidas numa unidade de pronto atendimento. É uma unidade intermediária, mas a maioria das coisas que atende no hospital deveria ser de amarelo para cima, que são as classificações que a gente faz de risco de morte daquele paciente. Aqui tem até uma charge, ó. O que o senhor está sentindo? Uma vontade danada de ser atendido ainda este ano. É uma sátira, né? Lógico. Vai ser atendido esse ano, óbvio, né? Mas vai demorar bastante, tá vendo? Então a gente tem que ter a ciência de que cada unidade tem a sua função. E isso é muito intrínseco. A enfermagem tem que saber disso e ela tem que replicar esse conhecimento para as pessoas. A UPA vai atender o quê? Ó? Problemas de pressão, mais pressão alta, tá? Se for só para trocar uma receita, vai na unidade básica de saúde. Corte com pouco sangramento e às vezes com muito sangramento também, que a gente recebe. Queda ou torção com muita dor. Queda ou suspeita de fratura. Febre alta, fraturas, cólicas renais, intensa falta de ar, convulsão, dor no peito, vômito constante, algias, que são dores fortes. Tudo isso é atendimento de uma unidade de pronto atendimento que eles conseguem dar suporte para tudo isso. Já o atendimento terciário, gente, o atendimento terciário é um hospital de alta complexidade, maior recursos.
O nível terciário, ó, de atenção à saúde, estão reunidos serviços de alta complexidade, representados pelos grandes hospitais e pelas clínicas de alta complexidade. Nessa esfera, os profissionais são altamente capacitados, nem tanto assim, deveria ser mais, mas nem tanto, para executar intervenções que interrompam situações que colocam a vida dos pacientes em risco. Trata-se de cirurgias, de exames mais intensivos e invasivos, que exigem a mais avançada tecnologia. Dito de outra maneira, o nível terciário visa garantir o suporte mínimo necessário para preservar a vida dos pacientes nos casos em que a atenção do nível secundário não foi suficiente para isso. Nós podemos classificar o Hospital La Casa, aqui da região de Francisco Morato, ou o Hospital Albano, como nível terciário, porque o La Casa é um hospital referência em trauma, o Albano, não, em maternidade, desculpa, o Albano é referência em trauma, lá tem tomografia, não tem? Tem vários leitos, tem bastante leitos, então é um hospital de referência para a região, Morato, Franco, Caieiras, Tajamar, então é referência para vários locais, então a gente pode classificar o La Casa como hospital terciário. Mais uma vez, ó, a personalização do atendimento em saúde se faz muito importante, tendo em vista a fragilidade com que os pacientes se apresentam quando a sua vida encontra-se realmente ameaçada, seja por um quadro de doença crônica ou por aquela sequela grave de acidente. O que isso quer dizer? Que você precisa saber aonde que tem que ser o atendimento do paciente. Ele vai fazer um atendimento primário, um atendimento secundário ou um atendimento terciário. Aonde esse paciente ele precisa ir? Isso tem que estar intrínseco lá dentro da sua cabeça. Porque a hora que você tiver que, às vezes, falar para o paciente procurar uma outra unidade, você precisa estar com isso encravado na sua mente. Beleza? Aqui mais um slide do que eu estou falando para vocês, ó. Atenção primária, secundária e terciária, e tem os complexos hospitalares também. Atenção primária, ó, mais uma vez, ó, é a porta de entrada do serviço de saúde. Atenção primária, os grupos populacionais situados têm uma área de abrangência delimitada. Secundária, são os ambulatórios, que são as UPAs, unidades de emergências, tá? Terciários, hospitais de maior complexidade, e tem também os hospitais de maior complexidade, que são os complexos hospitalares, né? Quaternários, de caráter regional, estadual ou nacional. HC, por exemplo, entraria aqui como um hospital de grande complexidade, o Hospital das Clínicas, que é o HC, né? Quem mais? Tem o Hospital Universitário, tem outro também, que é Santa Casa de São Paulo, tá? Tem vários. E aqui agora eu vou falar para vocês um pouco de epidemiologia, que é o que a gente está acontecendo no momento no mundo, né? Não é um surto que nós estamos acontecendo, a gente está tendo uma pandemia. Mas quando a gente fala de saúde pública, eu tenho que saber disso daqui também. O que é um surto, Genilson? Um surto é quando tem determinada... Vamos ler aqui, depois eu explico de uma outra forma. Acontece quando um aumento inesperado de um número de casos de determinada doença em uma região específica. Vamos lá, né? O que seria um surto? Vamos falar uma doença, uma tuberculose, tá bom? Tuberculose que vocês não tiveram aula de tuberculose ainda. Vocês tiveram aula de... dengue, de novo? Não, né? Chikungunya, vai. Chikungunya vocês tiveram aula anterior. Vamos dizer que determinado bairro, vamos pegar um bairro, 120, é grande, hein? Lascou. Lá no 120 está tendo um surto de dengue, mas está pegando o 120 inteiro. Lá é um surto, porque é um surto porque é uma dengue localizada, tá? Não saiu lá daquele bairro, então está acontecendo só naquele bairro. Aí a gente fala que é um surto. E pode ser um surto também num quarteirão. Só aquele quarteirão que teve o processo da dengue. Os outros bairros não tiveram. Já a epidemia. Uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia de nível municipal é aquela que ocorre quando os diversos bairros apresentam certa doença, a mesma doença. A nível estadual,
ocorre quando diversas cidades registram casos e a nível nacional, ocorre quando diversas regiões, né, várias regiões tiveram. Como, por exemplo, se fosse uma epidemia, 120 teve lá a dengue, e aí espalhou para o Atuador, que é lá perto, São João, não sei muito bem, Represa, e foi espalhando, chegando em Morato inteiro. Então, a cidade de Morato teve uma epidemia. Aí essa epidemia pode alastrar para demais cidades, Franco da Rocha, Baltazar Fideli, Caieiras, continua assim um processo de epidemia. Agora, se fosse uma pandemia, que é o que aconteceu com o vírus do H1N1, a gripe aviária, né? A gripe suína, e agora a mega pandemia que vai entrar para a história também no Covid-19. A pandemia é uma escala de gravidade e pior cenários, tá? Bem pior, que ela alastra pelos países. Então, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, é uma doença que ela vem alastrando. Eu coloquei aqui, ó, em 11 de maio de 2020, também passou a epidemia para uma pandemia. Bem antes de março, né? Acho que de 11 de março foi quando eu montei a aula de saúde pública em si. Mas a pandemia, o Covid ele começou em dezembro, né? Que foi na China, aí espalhou para alguns lugares e foi conhecido que no Brasil ele chegou no Carnaval, no comecinho de fevereiro, onde a pandemia já tinha alastrado. E tem também uma chamada endemia. A endemia não está relacionada à questão quantitativa, quantidade, tá? É uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região. É de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica do norte do Brasil. O que seria uma doença endêmica? É aquela doença daquela região em si. É aquela doença que geralmente acontece só naquela região e ainda em determinados tempos, tá? Pode ser classificado como tempos chuvosos, calor, frio, mas ela fica naquela região em específico. Diferença aqui, ó, surto, aumento repentino de números de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Epidemia, quando há um aumento dos números de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimita uma região, então são mais baixos. A endemia ocorre com certo número de casos da doença controlados em determinada região. E pandemia compreende o número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes, como aconteceu lá do Covid. Aqui eu coloquei algumas coisas, ó. Olha só o estrago que já aconteceu no mundo. Ó. Algumas epidemias que tiveram no mundo, que algumas viraram pandemia. A peste negra, que foi a mais conhecida, é a fuga do rato, a peste negra, tá? Olha só, a Ásia, né? A Ásia gosta, hein? Pelo amor de Deus. A Ásia Central infectou 200 milhões de pessoas e foram mais de 100 milhões de mortos. A gente sabe que o Covid matou 2 milhões, né? Olha aqui quantos mataram. 100 milhões. Olha que horror. Que desespero, né? Saber que o coronavírus também pode chegar nessa situação de 100 milhões. Ó. E aqui matou 50% dos afetados. Febre de Marburg, que aconteceu na Uganda, em 1967. Teve somente, teve poucos, se for ver, né? Poucos a gente fala entre aspas, né? 487 casos. O Ebola, que foi aquele boom também, que teve bastante, que surgiu lá no Congo, que até hoje ainda existe o vírus do Ebola, matou 14 mil mortos. O vírus do Nipah, que foi lá na Malásia, olha lá onde acontece, que teve surtos também. O SARS, que foi lá, isso aqui é um Covid, um coronavírus. O SARS, que aconteceu também na China, que foi contido ainda, matou 747 pessoas. Teve lá na China, ó, que mais? A gripe aviária do H1N1, todo mundo lembra desse aqui, ó, era H5N1,
que isso aqui foi uma pandemia, lembra? Que começou na China, espalhou para o mundo inteiro. Matou bastante, até hoje mata, viu, gente? Teve lá a gripe suína, H1N1, também, que foi a gripe do porco, né? Lembra disso? Que matou mais de 1 milhão de pessoas, isso aqui também foi pandemia. O MERS, que foi em 2012, não faz muito tempo, isso aqui também é um Covid, tá? Um coronavírus, foi lá na Arábia Saudita, matou 2.858 mortos. Depois teve mais uma vez a gripe aviária, que teve uma mutação, aqui a gente percebe, que é H5N1, aqui já é H7N9, lembra disso, que foi em 2013? Foi lá na China também, ó, que matou 661, mas foi muito mais que isso. E agora o coronavírus, né? E quando eu fiz esse slide aqui, ó, ele tinha matado somente 2.718 mortos. E hoje a gente sabe que já matou mais de 2 milhões de pessoas. Triste, né? E aí vai chegando cada vez mais perto. São pessoas conhecidas que vão se infectando e vão entrando a óbito. A gente tem que tomar cuidado. Aqui eu coloquei umas perguntas para vocês, ó. Quais os níveis de atenção? Fale sobre cada um deles, o que é surto, o que é epidemia, o que é endemia, o que é pandemia. Beleza? E é isso aí, galera. A nossa quarta aula é uma aula mais curta, né? Acho que eu falei pouco, falei menos hoje. Utilize esse tempo que vocês têm aí sobrando para responder essas perguntas. Não deixe de responder essas perguntas logo após a aula, porque o conhecimento está bem fresco, tá? E aí vocês podem responder com as palavras de vocês mesmos. Não precisa olhar lá no slide. E aí essas perguntas vão ajudar vocês posterior a fazer as atividades, as provas que a gente vai postar na plataforma. Beleza? E é isso aí. Vamos parar aqui a gravação. Até a próxima aula. Forte abraço. Estamos juntos nessa mesma correria. Forte abraço. Até a próxima aula.